Olá a todos e todas, saudações! Hoje, sexta-feira, 12 de agosto, quase uma sexta-feira 13, é o dia que a gente vai aprofundar os nossos saberes, os nossos conhecimentos a respeito de um tipo específico de titulação, tá? Esse tipo específico de titulação é uma titulação ácido-base. Poxa, Glaucio Regis, não é tão diferente assim, né? Você deve estar se perguntando ou você deve estar se indagando nesse momento. Mas veja bem, até agora a gente viu alguns tipos de titulação, e aqui eu estou mudando isso daqui só para ajustar. Aí, e uma delas é o que você está vendo aqui, né? Olha só, que titulação que era essa? É uma titulação da mais simples possível, que é aquela titulação onde envolve um ácido forte como solução titulante, né? Um ácido forte que vai na bureta, que é lá onde vai a solução titulante, e ali embaixo, no baixinho bocudo, no Erlenmeyer, vai uma base forte. Essa é manjada, essa é conhecida já de velhos carnavais, né? Não tem nada de incrível. Agora, o que tem um pouquinho de diferença do que você está acostumado é o gráfico, né? Um gráfico que relaciona o pH do que está ali embaixo, tá? O pH do que está no Erlenmeyer, o pH do analito. E por que você pode ter algum tipo de problema? Porque lá, acho que há uma aula atrás a gente fez um exercício simples sobre titulação, titulação também, né? Mas sobre esse equilíbrio ácido-base, mas na aula anterior a essa, ou seja, 2 semanas atrás, eu acho que tinha um vídeo muito legal, onde eu mostrava o ponto A, o ponto B, e o ponto C, e o ponto S, né? E o que eu tinha de informação a respeito do pH aqui do Erlenmeyer, né? Então, o gráfico ele relaciona o pH da solução na abscissa e na ordenada, né, no eixo X, é o que nós temos o volume do ácido adicionado. Então, no ponto A, eu tenho 0 ml do ácido sendo adicionado. Se eu tenho 0 ml, quer dizer que tudo o que tem aqui embaixo é uma solução básica. Tá? Se é tudo uma solução básica, o pH, se for uma base forte, é óbvio que o pH deve estar lá pertinho do 14. Tá? A partir do momento que vai sendo titulado o analito, você está neutralizando, né, o que tem ali no Erlenmeyer, está diminuindo a concentração do que? Da hidroxila, né? Está diminuindo, e aí você tem ali, sei lá, 7,5 ml adicionados, é o ponto B do teu gráfico, ali um pouquinho à frente de 10 ml do ácido adicionado é o ponto C, e você percebe que o pH vai diminuindo de 14 e vai caindo, né? Claro, não está bem em 14 ali, mas você está entendendo, né? E vai diminuindo, mas acontece um ponto de inflexão legal ali, né? Que você percebe que uma única gotinha faz a fenolftaleína vir para o rosa, né? É isso que mostra para você, esse que é o papel do indicador, mostrar quando o equilíbrio que tem ali deixa de prevalecer as moléculas, os íons hidroxila, e acaba fazendo com que esse equilíbrio seja deslocado de tal forma a ter a prevalência do H3O+, do H+. E aí, se tem mais H+, do que OH-, como é o caso do ponto D do gráfico, você tem uma solução que está mais ácida do que básica. Só estou repetindo coisas que é óbvio que você já sabe, que está tranquilo, está bem consolidado em sua cabeça, é claro. Mas eu posso inverter isso, né? Ou seja, eu posso ter uma base forte titulando um ácido fraco. Vamos lá, aqui, né? Nota que é a mesma coisa, só que o gráfico ele também inverte, né? Girar e a simetria, você percebe que você tem
parte de uma solução que é um ácido forte aqui, quando tem zero da base adicionada, ou seja, zero do volume do titulante, a solução é majoritariamente ácida, tá? E aí, conforme você vai adicionando base, você vai neutralizando o ácido e adicionando hidroxilas até um ponto aonde o que se mantém em excesso são as hidroxilas. O ponto estequiométrico, esse ponto S, tanto desse gráfico quanto desse, notem que ele coincide exatamente com a metade da distância entre 6 e 8, olha ali para o pH. Então, nesse ponto, bem no meio, eu tenho o 7. Né? Quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, o ponto estequiométrico coincide exatamente com o pH igual a 7, onde a quantidade de hidroxilas e de H3O+, está igual. Tá? Então, em outras situações, esse gráfico, há a prevalência de uma das espécies, mas somente ali no ponto estequiométrico é onde eu tenho essa situação onde tudo que tem de ácido é a mesma coisa que tudo do que tem de base, ok? Olha só que bacana, essa equação que eu vou colocar agora aqui é a coisa mais importante que você precisa ter na sua cabeça para um curso de Química Analítica, principalmente quando é quantitativo. É a quantidade de matéria, tá? A quantidade de matéria pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas é medida em mol, tá? A quantidade de matéria é a quantidade é o número de mol, né? O número de Avogadro. Olha, se você um dia for para o laboratório e for solicitado por mim, ou pela Patrícia, ou por qualquer outro professor, tem uma pergunta assim, tipo, vai ali na balança e, por favor, meça 1 mol de cloreto de sódio para mim, por favor. A pergunta que eu faço é, quanto que você ia medir lá? Primeiro, você pode até parar esse vídeo agora e ficar em um momento de introspecção aí, pensando como que eu mediria, como que eu iria aferir 1 mol usando uma balança. Faça isso agora. Já deve ter feito, né? Então agora você voltou para o vídeo e agora você deve estar com problemas existenciais, né? Depois desse problema, depois dessa situação introspectiva, porque você pode falar assim, Glaucio Regis, a balança, ela mede massa, né? E massa no Sistema Internacional de Unidades e Medidas tem como unidade de medida o grama. Então, eu não sei quanto que eu deveria. Se você falou, vai lá e pesa 1 mol, talvez eu possa pesar 1 grama. Não, 1 grama não é igual 1 mol, né? Tem que lembrar disso. Então, se você quer 1 mol de NaCl, você precisa necessariamente saber quanto pesa 1 mol de NaCl. Bem, como é que você faz isso? Olhando para a tua tabela periódica. E você já vai entender por que eu estou falando tudo isso, porque é relevante que eu estou percebendo alguns erros justamente nisso, tá? Então, 1 mol de NaCl é a soma das massas atômicas dos constituintes da substância. Então, é uma substância iônica, o NaCl, que tem a massa atômica, o sódio igual a 22,9897, então vou colocar aqui só 98 grama. O cloreto você tem também aqui, né? Pega lá a tua tabela periódica, cloreto, a massa de um átomo, de 1 mol de átomos é 35,45 grama por mol, então esse somatório aqui dá aqui, né, 50 e eu acho que eu peguei 22 e 23, não, 50, isso, assim, 58
0,43, né? Faz ali na tua calculadora rapidinho, que é isso que deve funcionar aqui para nosso cálculo, né? 22,9398 mais 35,45, 58,43, exatamente, né? Então, se você for indagado a pesar um mol de NaCl, você tem que entender que um mol de NaCl é a quantidade de substância que está contida em 58,43 gramas de NaCl, tá bom? Esse tipo de ideia é importante porque você precisa saber converter grama para mol, massa para número para quantidade de matéria. Essas coisas são intercambiáveis, né? Do mesmo passo, ao mesmo passo que se eu falar para você, quantas moléculas ou quantas unidades do sólido aí que existe em 1 grama de NaCl. Quanto é a quantidade de matéria de 1 grama de NaCl? Bem, se 1 mol é 58, 1 mol de NaCl é igual a 58,43, 1 grama vai ser igual a x mol, né? Aí você pode fazer aquilo que eu odeio, que é a regra de 3, né? E aí você expressa necessariamente a razão, né? Eu sempre faço daquele jeitinho, né, mais legal, né, que é multiplicar justamente por essa razão, que nada mais é do que a etapa intermediária da regra de 3, né? Então, aqui que eu quero deixar mol aqui em cima, 1 mol pesa 58,43, eu vou apagar tudo isso para não te atrapalhar. Se você fazer a regra de 3, você vai perceber que vai chegar nesse mesmo ponto do que eu estou agora, e aí você... 58,43 gramas de NaCl, eu corto isso com isso, eu multiplico 1 sobre essa razão, que é a mesma coisa que fazer esse cálculo aqui, né? 1 dividido 1 dividido por 58,43. Então, 1 grama de NaCl é igual a 0,017 mol, né? Claro, um valor ali uns 50, 60 vezes menor, por causa que quando eu pesar 58,43 gramas, eu vou ter 1 mol. Quando eu tenho 1 grama, eu tenho isso daí dividido por 58,43, né? Então, 1 grama de NaCl pesa 0,017 mol de NaCl. Aliás, a massa de 1 grama tem essa quantidade de matéria, tá? E quando é uma solução, por exemplo, né? Quando eu tenho uma solução de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro, sabe aquela relação ali N, aquela relação aqui, ó, N igual a mol, e aí eu consigo converter. Também para soluções, eu tenho que lembrar que a quantidade de matéria que existe é igual, aqui, a quantidade de matéria vai ser sempre igual ao produto concentração vezes volume. Em outros livros você também encontra isso aqui, ó, concentração igual N sobre V. E lembre que N também pode ser expresso, eu não comentei aqui, né, mas N também é a razão entre massa sobre massa molar. Foi o que eu fiz aqui, né? Então, nota, essas coisas são perfeitamente intercambiáveis, né? Então, concentração, aqui ó, N não mede em mol, volume não mede em litros, então a concentração tem unidades de medida de mol por litro. Quando eu tenho uma solução que fala que assim, 0,1 mol por litro, eu estou querendo dizer que a quantidade de matéria que existe nessa solução, então se eu pegar lá, ir lá no laboratório e ver o frasquinho de HCl,
Então, HCl a 0,1 mol por litro. Isso quer dizer que se tiver 1 litro de solução ali, né? Então, se tiver 1 litro, nesse 1 litro eu tenho 0,1 mol. Né? Quanto que isso expressa, quanto que é 0,1 mol do HCl, por exemplo. É muito fácil. Se 1 mol do HCl, a massa de 1 mol de HCl é igual a aqui 35,45 novamente, né? Vou colocar aqui para você ver. Ó, massa molar igual a 35,45 mais a massa atômica, né, melhor dizendo, mais a massa atômica do hidrogênio, que está aqui, que também é 1,08. Então você tem 36,45, né? Então 1 mol de HCl tem 1 mol de HCl é 36,45 gramas. Se eu tenho uma solução onde a concentração é igual a 0,1 mol por litro, então eu tenho 10 vezes menos isso. Então é a mesma coisa que eu pensar numa solução onde eu peguei 3,64 gramas de HCl, que é 0,1 mol por litro. Se 1 mol é 36, 0,1 é um valor 10 vezes menor, então 10 vezes menor eu só puxo a vírgula uma casa decimal para cá, e aí eu tenho a mesma coisa que se eu pesasse 3,64 gramas de HCl puro e colocasse ali no frasco com 1 litro e completasse o 1 litro. É isso que quer dizer concentração. E também eu posso, obviamente, se eu não tenho, eu posso converter essa concentração, ou posso ponderar ela usando essa equação aqui, quando eu não tenho 1 litro inteiro. Eu sei que eu vou ter 0,1 mol para 1 litro, mas e se eu pegar só 10 ml? Então eu estou pegando uma fração proporcional a essa solução, né? Então se eu pegar 10 ml disso daí, eu estou pegando eu estou pegando uma quantidade de matéria de HCl 100 vezes menor, né? Então, porque essa é a razão entre 10 ml e 1 litro. Tá? Ou você pode sempre recorrer para essa equação aqui, né? Então, qual é a concentração, qual é a quantidade de matéria que eu vou ter quando eu pegar uma solução que está numa concentração de 0,1 mol por litro, da qual eu só peguei 10 ml. Lembre que isso aqui tá feio pra caramba, né? Deixa eu só arrumar um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui mais limpo para você ver. Qual que é a quantidade de matéria quando você tem uma solução a 0,1 mol por litro, mas da qual você só pegou 10 ml. Primeira coisa, erros que estão acontecendo sempre. Se você tem mol por litro, você tem que converter o outro volume para litro. Tá? Tanto até que litro é a unidade padrão no sistema internacional de unidades e medidas. Então você precisa converter aquele 10 ml para a mesma proporção em litro. E como é que você faz isso? Você pode fazer na regra de 3, que vocês gostam, ou simplesmente você tem que lembrar que 10 mili é sempre um fator multiplicativo 10 na menos 3. Tá? Então eu vou reescrever isso daqui, 0,1 mol por litro vezes 10 vezes 10 na menos 3, aí sim, litro. Eu só substituí essa letra por esse fator multiplicativo. Se tivesse outros como quilo, mega, giga, ou em valores menores também, micro, nano, pico, rato, são todos fatores multiplicativos, e geralmente quando você pega um livro, você tem fatores de conversão na contracapa. É interessante sempre se ligar nisso, porque
Qual que é no Sistema Internacional de Unidades e Medidas a unidade para N quantidade de matéria? Não é mol? Mas não era mol lá quando eu estou no sólido e agora que eu estou em solução, será que não é outro? Não, vai ser sempre a mesma coisa, sempre mol. Então, se você faz essa multiplicação, você percebe que isso daqui você consegue cortar com isso. A tua única unidade de medida que sobra aqui é mol, né? Então, você não tem como escapar disso ou perder essa informação se você sempre coloca as unidades de medida, tá? E aí, fazendo a multiplicação, 0,1 vezes 10 exponencial na menos 3, 1 vezes 10 dá menos 3 também, né? Porque aí eu estou multiplicando casas decimais e isso daqui é isso daqui. O que? Mol, né? Mol. Quantidade de matéria se mede em mol. Então agora você já sabe medir mol tanto usando uma medição indireta, né? Tanto usando uma balança como usando uma pipeta, né? Você pode pipetar uma solução de concentração conhecida ou você pode medir na balança um sólido e se ele for puro ali você também já vai conseguir também estabelecer a quantidade de matéria nessas duas situações. Por que isso é importante? Porque titulação, gente, é o fato onde você, né, na técnica analítica quantitativa, onde você consegue estabelecer através de uma técnica muito legal qual é o exato momento onde você neutraliza toda uma quantidade de matéria, tá? Então, a titulação ácido-base é o derradeiro momento onde você compara muitas vezes vou pegar aqui uma titulação onde a solução titulante é um ácido. Então, deixa eu pegar o gráfico aqui novamente para vocês verem. Essa titulação, titulação ácido-base. Então você tem um ácido como solução titulante. Solução titulante é a que vai na bureta, tá bom? A solução ela é a titulante porque ela é uma solução. Então como que você mede a quantidade de matéria para uma solução? Acabei de falar. Né, vou até colocar numa outra cor aqui. É a concentração vezes o volume. Você sabe a concentração? A solução titulante é uma solução padronizada. Na maioria das vezes, principalmente para uma bureta aí que vai de 25, no máximo 50 ml, mas aqui geralmente tem nos laboratórios essa de 25, é prático usar, se a substância em questão não tiver um alto peso molecular, é prático sempre usar uma solução a 0,1, por isso vai ser recorrente ter uma concentração de 0,1. Mas por que não faz uma solução de 1 mol por litro? Primeiro, porque daí é uma solução mais concentrada, se cair na tua pele você se machuca mais do que uma solução a 0,1. Segundo, porque daí eu precisaria ter uma bureta ou qualquer outra coisa, ou uma solução, um analito, né? Mas principalmente o analito deveria também estar nessa escala de concentração, e aí eu precisaria de uma bureta às vezes com um volume 10 vezes maior, e aí ficaria impraticável isso, não tem esse tipo de vidraria. Essas vidrarias aí, geralmente, principalmente de precisão, aí, elas não vão ser muito, no caso da bureta, da pipeta, você nunca viu uma pipeta aí de volume muito grande, né? Então, por isso, geralmente é uma solução de 0,1, mas vamos considerar que esse ácido aqui estivesse a 0,1. Então, aquilo que se coloca na bureta, pessoal, sempre é uma solução que tem uma concentração bem definida, que o Valdeci ou o Zé foram lá e pegaram o manual e fizeram a solução conforme, usando a técnica que é empregada aqui na China, na Europa, em tudo que lugar eles fazem do mesmo jeito, usando materiais de alta pureza
E aí, ainda para consertar qualquer erro no meio do caminho, essa solução foi titulada. Geralmente você tem a normalização ali, ou seja, pesa-se o suficiente, ou mede uma solução estoque para dar uma solução com todo de 0,1, mas mesmo assim depois é feita uma titulação dessa solução e é ajustado o valor, às vezes dá 0,1, 0,3, 1,04, é ajustado ainda. Mas vamos pensar que ali o Zé ou o Valdeci acertaram o valor a 0,1 e titularam, então a solução aqui tem 0,1 mol por litro, né? 0,1 mol por litro, e você foi lá e para fazer uma titulação de uma base qualquer, você usou 10 ml. 10 ml foi o que escorreu ali, fluiu, né, da bureta. Mas lembra, você quer saber a quantidade de matéria, e 10 ml foi o ácido consumido até observar o ponto de viragem. O indicador ele serve para isso, para mostrar para você quando a base acabou e agora você tem excesso de ácido. Então, o ponto S desse gráfico é onde o indicador vira, onde é o ponto de viragem, onde é o ponto estequiométrico. Ah, essa palavra eu não tinha falado e essa é importante. Ó, o ponto estequiométrico é aonde você vai ter essa relação aqui, ó, onde o N do ácido vai ser igual o... Deixa eu colocar numa outra cor aqui. Onde vai ser igual o N da base. Tá? Então, você vai saber que nesse ponto, no ponto estequiométrico, né, ali no ponto S, todo o ácido que foi usado, ou seja, esses 0,1 mol dessa concentração vezes esses 10 ml, que novamente ó, você converte tudo para litro. Então, 10 vezes 10 na menos 3. Vou colocar aqui em verde para ficar coerente. Então, na verdade, não é 10 ml, mas são 10 vezes 10 na menos 3. Só vou reescrever a mesma coisa em uma unidade que fique coerente, que é 10 vezes 10 na menos 3. O que? Litro. Então, esse produto, né, vai ser a mesma razão ali que eu tinha calculado, né? É 0,1 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, eu tenho o N do ácido, quer dizer que a quantidade de ácido que eu utilizei até o ponto de viragem é igual a 1 vezes 10 na menos 3, né? Mol. Eu usei 1 vezes 10 na menos 3 mol de HCl para atingir o ponto S do gráfico. O ponto S do gráfico é o lugar onde o N do ácido e o N da base se igualam. Então, quanto de base, qual é a quantidade de matéria da base que vai solucionar essa equação? Tá aqui, né? Ó, o 1,1 vezes 10 na menos 3 mol de HCl é a quantidade que eu tinha de base. 1 vezes 10 na menos 3 mol da base. Por causa que, né, você resumiu essa equação a 1 vezes 10 na menos 3 mol igual a N da base. Então, a quantidade de base que você tinha ali era 1 vezes 10 na menos 3 mol da tua base. Tá? É isso que acontece, é isso que indica o ponto estequiométrico. Tá, mas por que isso é importante? Porque muitas das vezes você sabe, você tem uma solução padronizada e você pode fazer essa titulação, mas o que tem ali no Erlenmeyer você desconhece. Então agora, fazendo essa titulação, você conhece a quantidade da base utilizada, ou da base que estava ali no Erlenmeyer. E essa é uma técnica importantíssima. Vocês já estão vendo aí outros desdobramentos, né? Não só essa titulação ácido-base, mas já devem estar em situações, por exemplo, lá da titulação do cloreto, ou determinação do cloreto numa amostra real. Se você parar um pouquinho para pensar, o método de Moore
que vocês fizeram semana passada, ele é análogo, né? Ele é análogo a isso, só que tem com algumas mudanças. Aí teve a técnica de Vollard, também para determinação de cloreto, que, que é um pouquinho mais legal, né? Porque ela é uma titulação indireta, mas a premissa sempre é o que? O N do teu titulante, da tua solução titulante, vai ser igual o N do que? Do teu analito. Se você parar para pensar, tudo que você sempre está fazendo é essa mesma situação. É lá no método de Moore ou de Vollard, você tinha lá a solução de nitrato de prata a 0,1 mol por litro. E essa solução foi pingando ali e tal, para dar aquele ponto de viragem ali e usando o cromato como indicador. Então, é a mesma coisa. E você sabia quanto que tinha da solução titulante, fazendo esse produto, concentração da solução em relação ao volume utilizado. Obviamente, isso tem que ser igual no ponto de viragem à quantidade de matéria do analito. Tá? Essa é uma coisa que é fundamental e vai ser mais fundamental ainda na parte experimental, e também não dá para deixar nunca de esquecer isso aqui para a parte teórica, tá? Então, o que a gente vai avançar agora? Porque, pessoal, é agora que a aula vai começar, tá? Isso é todo o preâmbulo, porque agora as coisas não vão ser mais tão simples, tanto na experimental como aqui, na teórica. Você vai ter situações onde não vai ser um ácido forte, uma base forte, logo mais vem complexos, logo mais vai vir mais algumas técnicas de precipitação, mas a premissa sempre é essa, ali, da quantidade de matéria do titulante é igual à quantidade de matéria do analito. Essa é a premissa, tá? Então, quando a gente vai analisar outras soluções, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, um deles é quando eu não tenho mais, ainda ficando no ácido base antes de ir para os complexos, porque quando a gente tem uma solução aonde eu não tenho um ácido forte ou não tenho uma base forte, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais bizarras. Do mesmo jeito que quando estávamos lá estudando ácidos, calcular o pH de um ácido forte era tranquilo, era só pegar o menos log da concentração. Se um ácido era forte, é porque eu considerava que ele estava completamente desprotonado em água. Mas quando consideramos um ácido fraco, esse ácido fraco recebe essa denominação por causa que ele não se encontra completamente desprotonado em água. Né? E quando ele não se encontra completamente desprotonado em água, aquela concentração inicial não necessariamente reflete a quantidade de hidroxilas dissociadas ionicamente. E aí a gente tinha que fazer lá aquele cálculo empregando a constante de acidez, que é algo intrínseco de cada molécula, né, de cada ácido, e essa constante de dissociação ácida fazia ali a gente cair numa equaçãozinha que, quando respondida corretamente, me dava concentração de H3 ou mais. Tá? Agora, isso muda, será, quando eu estou fazendo uma titulação? Será que se eu pegar uma base forte, um ácido uma base fraca ou um ácido fraco, será que isso muda um pouco? Ou será que não é a mesma coisa? Vamos pensar ali em cima no ácido forte e aqui embaixo uma base fraca. O que pode acontecer? É mais um momento de introspecção que você pode fazer. Né? Mas eu já vou agilizar um pouco aqui. Quando eu tenho aqui um ácido forte como solução titulante e uma base fraca, primeiro que o gráfico ele já mudou um pouquinho, né? Olha só,
Só deixa eu comparar ácido forte. Aqui, ó, um ácido forte e uma base forte, o pH inicial é bem alto ali, o ponto A, né? Agora, olha quando eu tenho aqui embaixo, ó, o ácido continua sendo forte, mas a base agora é uma base fraca. Ó, base fraca. Note que o pH inicial já diminuiu. Porque se eu estou medindo o pH aqui do Erlenmeyer, quer dizer que essa medição aí de uma base fraca, o pH não vai ser tão alto, vai ser um pouquinho menor. Do mesmo jeito, o inverso também seria válido para o contrário, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Uma base fraca não vai ter o pH igual a 14, mas sim vai ser um pouquinho menor, aqui pelo jeito 11. Né? Então, uma base fraca não tem o pH tão alto. Por quê? Porque ela é uma base fraca. Se ela fosse uma base forte, o pH ia ser 14, por exemplo, hidróxido de sódio. Mas aqui não é o caso. Tá? Então, esse pH menor inicial já é uma coisa que é diferente do outro gráfico ali, do ácido e da base forte. Bem, aí eu vou adicionando o ácido forte. Obviamente que como a base é fraca, eu já tenho um primeiro momento onde cai rapidamente a pH, né? E note que eu vou ter também um ponto estequiométrico conforme eu vou adicionando o ácido. E esse ponto estequiométrico, o ponto S, notem que tem uma flechinha aqui no pH. Você lembra que o pH 7 seria o ponto estequiométrico de um ácido forte titulando uma base forte. Aqui eu tenho um ácido forte titulando uma base fraca. E note que o pH agora está mostrando aquela flechinha amarela. Ó, o pH diminuiu. O pH no ponto estequiométrico, quando ou a base ou o ácido são fracos, ele muda. Ele não vai ser mais o neutro. Muda. E aqui você percebeu que saiu do 7, né, que seria a condição ideal, e foi para algo menor do que 6, entre 6 e 5. Né? Então, por que isso acontece? Vamos olhar esse gráfico invertido aqui também. Vamos olhar esse gráfico. Agora, ao invés de eu ter um ácido forte como solução titulante e uma base fraca, vamos colocar a base ali em cima, né? Ao invés de ter uma base forte e titular um ácido fraco. Note que também o gráfico muda, né? Igual ali o que a gente tinha visto, né? Ele fica espelhado. Então, o ácido fraco vai ter um pH baixo, mas não tão baixo quanto um ácido forte, então algo entre 2 e 3, né? E conforme eu vou adicionando a base forte, vai aumentando. Só que no ponto estequiométrico, o ponto S, agora a flechinha está mostrando para cima. O pH do ponto estequiométrico é um pouquinho maior, 8. Então, agora que a gente vai começar a entender como que esse ponto estequiométrico chega a esse valor aqui em 8 e ali entre, sei lá, 5 e alguma coisa, 6, tá? Por que isso acontece? Por que eu, mesmo, se eu não estou neutralizando uma coisa na outra, eu deveria estar no pH neutro. Eu entendo que a base ou o ácido podem ser fracos, mas por que mesmo assim eu não tenho uma perfeita equivalência? O que acontece com o equilíbrio que há essa mudança do pH? No ponto estequiométrico não é onde o N da base fica igual ao N do ácido? Por que está acontecendo essa diferença? Será que então essa equação que eu acabei de mostrar, do N do ácido com N da base, o N do titulante com o do analito, será que ela vai se preservar? Será que eu consigo usar essa equação para esse tipo de problema? Eu vou parar o vídeo agora, mas eu vou continuar logo. Pelo menos aqui já constitui o vídeo da aula do dia 12, né? Mas talvez até, conforme for no final de semana, eu já até continuo isso para não perder o embalo, que daí eu vou explicar o que pode alterar nessa constante de equilíbrio e o que isso pode acarretar. Como que eu consigo fazer uma titulação e se realmente
aquela equação é preservada ou não. Ok, pessoal? Então eu continuo ainda no próximo vídeo. Até mais.